Olá, comunidade The Best Speakers Brasil. Eu sou o Edercino Tolentino. Quero agradecer de coração por esse espaço, por essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre motivação. E para começar esse nosso encontro, eu quero te fazer um convite à reflexão. Você tem sonhos que ainda não foram realizados? Deve ter, né? Bom, se tem, isso é um excelente motivo para comemorar. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas até perderam a vontade de sonhar e a coragem de sonhar. Porque sonhar exige coragem. E realizar os sonhos exige mais coragem ainda. E para a gente exemplificar um pouco disso, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu me tornei comunicólogo, profissão que exerço hoje com muita satisfação, com muita alegria todos os dias. Mas tudo começou lá no distante ano de 2002. Na época eu tinha 15 anos, meu pai assinava a revista Isto É, e saiu uma reportagem falando sobre o caso Ibsen Pinheiro, que anos depois a Veja fez uma retratação, porque por conta de uma matéria da Veja, na época do presidente Collor, o Ibsen Pinheiro perdeu o mandato de deputado federal. E com o trabalho investigativo da revista Isto É, a justiça reviu a condenação e o Ibsen Pinheiro, inclusive, teve uma matéria na Veja, com o mesmo espaço da anterior, para explicar o caso. Eu falei, nossa, então quer dizer que pelo poder da palavra, o mandato de uma pessoa eleita pode ser perdido e uma injustiça pode ser revista? Eu falei, é isso que eu quero fazer, quero ser jornalista. Beleza, 15 anos, jornalista, terminou o ano letivo, mudei de escola para o segundo colegial e a gente passou a ter aula com um professor de matemática que era empresário. E aí, como todo garoto da periferia, nossa, eu me impressionava quando o professor chegava com um carro novo, um Vectran 2.0 top demais, e uma moto nova, né? Então, um dia ele ia com o carro, outro dia ele ia com a moto. Teve um dia que ele ainda brincou com a gente e falou, amanhã eu vou vir com o meu carro que eu comprei com o meu salário de professor. Ele apareceu com o Fusca 78. Mas isso é porque ele mesmo costumava dizer que dava aula por uma missão. E isso mexeu muito com a minha cabeça, assim como a de muitos outros alunos desse professor. Que ele motivava muito a gente falando dessa missão dele enquanto professor, já que o que dava dinheiro mesmo eram as empresas dele. E aí, uma hora ele perguntava para um o que queria fazer da vida. Um dizia que queria ser advogado, outro bancário, outro empresário. Ele motivava todo mundo, principalmente quem queria montar o próprio negócio. Só que eu era muito tímido. E olha que ironia, como alguém que quer ser jornalista é tímido. Pois é, eu era muito tímido. Tão tímido que eu perdi muitas oportunidades com as garotas naquela época por causa da timidez, oportunidades de emprego porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me expressar, e eu tinha esse sonho de ser jornalista. E aí é onde vem o perigo, né? Porque a gente não é obrigado a carregar as coisas sozinho. Só que a gente quer contar para alguém as coisas, os nossos sonhos, para alguém que nos motive, para alguém que nos incentive. E aquilo que eu tinha reprimido, que eu não tinha contado nem para os meus irmãos, nem para os meus pais, nem para alguns amigos próximos, eu resolvi que ia contar para o professor. Mas até para falar com ele eu estava muito tímido. E aí teve a oportunidade. Uma noite que choveu muito, tinham poucos alunos na sala, eu cheguei para ele e falei, professor, o senhor está sempre perguntando o que a gente quer fazer da vida? Eu quero ser jornalista. Ele virou para mim, olhou e falou, você acha que você é muito bonito e tem olho azul? Eu falei, professor, o espelho nega isso todos os dias. Ele falou, então é melhor você pensar em outra coisa. Cara, aquilo caiu como uma pedra de gelo na cabeça, né? Deu uma desanimada. Ele falou, pô, realmente, né? Aí a gente começa a cometer um erro grave, que é não acreditar no nosso propósito, no nosso sonho. Porque se a gente tem um sonho, é porque a gente é capaz de realizar. É Deus quem colocou esse sonho e Ele é todo poderoso. Ah, eu não acredito em Deus. Bom, se você não acredita em Deus, provavelmente você acredita no universo, nas vibrações. E se mesmo o universo, as vibrações, ou seja lá o que você acredita, trouxe esse sonho para dentro de você, e o pensamento tem essa capacidade de criar, então você é capaz de realizar esse sonho.
só que por vezes a gente acredita que não é. Como aconteceu lá na história bíblica do José do Egito, quando ele conta para os irmãos que viu o feixe dele de pé e os feixes dos irmãos se curvando com ele, os irmãos o jogaram numa cisterna por pura inveja. Ou, como aconteceu com Sócrates, que acabou morto por defender aquilo que ele acreditava, que acabou tomando um copo de cicuta. Mas a gente sempre encontra alguém que acredita na gente, mesmo quando a gente não acredita. Se você tem fé, essa pessoa é Deus. Eu que tenho fé, acredito que Deus age por meio de todos nós, de todos que se abrem a agir por meio dele. E Deus colocou no meu caminho um cara muito bacana por meio da minha mãe. Eu acabei, depois de um tempo, contando para os meus pais sobre esse sonho e tal. E aí, minha mãe começou a trabalhar com um jornalista de TV, um cara famoso que aparecia bastante. Um dia eu estava em casa, minha mãe me ligou do trabalho e falou: viu, o meu patrão quer falar com você. Ele conversou comigo por menos de 1 minuto e ele disse assim: olha, sua mãe te contou, aliás, sua mãe me contou que você quer ser jornalista. Eu disse: meio tímido, né? Como eu disse, eu era muito tímido e fiquei intimidado com ele no telefone, eu tremia falando com ele no telefone. Bom, então faz a faculdade e a gente vai ser colega. Nossa, eu esqueci até daquilo que o professor tinha dito, eu esqueci das dificuldades que a gente tinha, eu esqueci das coisas que eu não sabia, eu só comecei a focar de que eu tinha que fazer a faculdade para ser colega daquele cara. E aí, enfrentei algumas dificuldades com a própria faculdade, porque, beleza, passei no vestibular, escolhi a faculdade, o curso de jornalismo, tinha dinheiro para a matrícula da faculdade, tinha um pouquinho de dinheiro para a primeira mensalidade. Aí meus pais completaram esse recurso que faltava aí para a primeira mensalidade. Segunda mensalidade chegou, eu já não tinha mais dinheiro, porque você tem que gastar com transporte, alimentação, uma série de coisas. Os pais fizeram um esforço hercúleo ali, junto com o meu irmão mais velho, tal, a gente conseguiu levantar essa grana para o segundo mês de faculdade. Chegou o terceiro mês e agora eu já era maior de idade, no terceiro mês eu fazia 18 anos. E eu ia começar a maioridade com o nome nos órgãos de proteção ao crédito, porque eu estava decidido a não parar a faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar e estava desempregado. Então comecei a mandar currículo para um lado, para o outro, aquela correria. Mas, de novo, quando a gente acredita no sonho, aquela força maior, que eu chamo de Deus, que eu não sei como você chama, dá um jeito. E um dia eu estou em casa e novamente o telefone toca. E aí, quando eu atendo o telefone, a pessoa do outro lado fala: que é a Aline? Nossa, eu já me irritei. Falei: Aline, eu já falei que eu não quero comprar curso nenhum, que eu já estou fazendo faculdade e não estou com grana para comprar curso. Ela falou: não, mas esse não é para comprar, eu sou da Uninove, você ganhou uma bolsa. Eu parei. Hã? Aí ela começou a falar no telefone os detalhes. Você ganhou uma bolsa, explicou que eu tinha que ir na faculdade, fazer as coisas. E naquele momento eu ouvi aquilo com uma alegria, o coração pulava, era uma vontade de gritar, de contar para o mundo. Eu tava só em casa, só eu e meu irmão mais novo, que na época não entendeu nada, né? Eu tinha 18 anos, meu irmão mais novo tinha na época, sei lá, coisa de 18, tinha 11 anos. E aí, eu escrevi aquelas coisas, anotei o que precisava fazer, fomos lá, fizemos o processo de desligamento da faculdade, meu pai me acompanhou nisso, embora já não precisasse mais, mas foi muito importante, porque a gente não é obrigado a carregar a cruz sozinho. Até Jesus, no caminho do Calvário, teve o auxílio do Cirineu. E deu certo. Concluí a faculdade, comecei a perder a timidez, mas isso é assunto para outra ocasião. Eu só quero terminar dizendo que seja qual for o tamanho do seu sonho, acredite nele, conte com as pessoas certas. E se não encontrar ninguém por aqui com quem você possa contar, conte com você mesmo, conte com a graça de Deus. Um forte abraço e nos vemos novamente. Comunidade The Best Speaker Brasil, um abraço super especial do Edson de Tolentino. Espero que possamos nos ver em outras ocasiões.